Louvado seja o nome do Senhor. Repita comigo. Pessoas preenchidas pelo amor de Deus são alegres. Pessoas preenchidas pelo amor de Deus são alegres. Põe na tela Salmos de número 45, na NVI. E eu quero ler os primeiros 2 versículos com você. Esse é um salmo de um dos filhos de Asaf, ou de Corá, perdão. E ele vai fazer estes salmos para o casamento de um rei. Esse é um salmos que representa o casamento de Cristo com a igreja. Ele é messiânico. Ele é citado também em Hebreus capítulo 1, nós vamos ver versículo 8 e 9. Eu quero ler alguns versículos com você destes salmos para você ver que ele está falando sobre a pessoa de Jesus e a união de Cristo com a igreja. Mas esse salmista, eu quero que você preste atenção que esse salmista que vai entoar este canto é um canto de casamento, um casamento de um rei. Ele fez esse cântico para o casamento do rei, e então ele era cantado em festas de casamento reais. Para isso que servia esse salmo. Ele vai falar da condição que ele está compondo estes salmos. Ele diz assim: com o coração vibrando de boas palavras, recito os meus versos. Muda essa tradução, por favor. Outra tradução diz com o coração transbordando. Olha lá, ó. Com o coração transbordando de boas palavras. Pessoas preenchidas. Com o coração transbordando. Volta para a NVI. Com o coração vibrando, queimando, ardendo de boas palavras, recito os meus versos em honra ao rei. Seja a minha língua como uma pena de um hábil escritor. Verso 2. És dos homens o mais notável. Derramou-se graça em teus lábios, visto que Deus te abençoou para sempre. Prende a espada à cintura, ó poderoso, cobre-te de esplendor e majestade. Na tua majestade cavalga vitoriosamente pela verdade, pela misericórdia e pela justiça, que a tua mão direita realize feitos gloriosos. Tuas flechas afiadas atingem o coração dos inimigos do rei, debaixo dos teus pés caem nações. O teu trono, ó Deus, subsiste para todo sempre. Cetro de justiça é o cetro do teu reino. Repita comigo: amas a justiça e odeia a iniquidade. Vamos ler isso novamente, repita comigo: amas a justiça e odeia a iniquidade. Agora observe, repita comigo: por isso. Por isso o que, irmãos? Porque amas a justiça e odeias a iniquidade. Por isso. Por isso o quê? Porque amas a justiça e odeia a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, escolheu-te dentre os teus companheiros e ungiu-te com óleo de alegria. Hebreus capítulo de número 1. Verso 8 e 9, para você entender que está falando de Jesus. Mas a respeito do Filho diz: o teu trono, ó Deus, subsiste para todo sempre. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. Amas a justiça e odeias a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, escolheu-te dentre os teus companheiros, ungindo-te com óleo de alegria. Volte para os Salmos 45, versículo 1. Preste atenção. A primeira coisa que nós vamos perceber
É o salmista declarando que ele está falando da majestade de Cristo, do Senhor Jesus, com o coração transbordando. Ele faz questão de dizer, olha, as palavras que eu vou proferir em louvor ao Rei, são com o meu coração queimando. Todos nós aqui já passamos por essa fase, esperamos retorná-la. Uma fase em que falar de Deus e da igreja, do que Deus tem feito na nossa vida, arde no nosso coração. Quando começamos a falar com pessoas sobre o que Deus tem feito na igreja, quando começamos a falar, eu me lembro que quando eu voltei do simpósio de missões, eu falava com o coração vibrante, queimando. Eu impactava as pessoas. Há momentos em nossas vidas em que quando falamos da igreja, de Deus e de Jesus para as pessoas, nós falamos com o coração transbordante, com o coração queimando, com o coração cheio de alegria. Há momentos não, na verdade, isso deveria ser a nossa vida, o nosso cotidiano. Isso deveria acontecer em todos os cultos, em todos os momentos de adoração. O nosso coração deveria transbordar de louvores ao Rei. Olha lá, com o coração vibrando ou transbordando de boas palavras, recito os meus versos em honra a Jesus. Declaro meu louvor, não indiferente, não preocupado, não ansioso, mas com o coração transbordando, com o coração cheio. E ele vai dizer no versículo 2 uma coisa que parece contradição com Isaías. Ele vai dizer que Jesus é dos homens mais notável. Derramou-se graça nos teus lábios. Põe na King James. Olha o que diz a King James esse versículo 2. É dos seres humanos o mais notável. Isaías vai dizer que nele não se achou beleza alguma. Era um homem sofrido, homem de dores, a qual ninguém dava nada por ele. Mas agora esse salmista está dizendo que ele é dos homens o mais notável. Há uma contradição com Isaías e com o salmista? Não, nós precisamos entender isso. Nós precisamos perceber isso. Para o mundo, a cena de Cristo na cruz, ou de Cristo sendo crucificado e chicoteado, ensanguentado, com uma coroa de espinhos, com seus pulsos perfurados e os seus pés, é uma imagem de horror, de terror. Jesus realmente não era belo, como judeu. Sua aparência não era daquele Jesus branco de olho verde, como nós vemos nas fotos, como costumam colocar. Não era nada disso. Quando foi para ser reconhecido no Getsemane, teve que ganhar um beijo, porque ele não era diferente dos outros. E o salmista vai dizer que ele era o homem mais notável. Derramou-se graça em teus lábios. Mas por que Isaías diz que ele era um homem ferido, homem de dores? E por que o salmista está dizendo que ele era o homem mais notável entre os homens? Uma menina, estudando num colégio, começou a sofrer um bullying. As pessoas chamavam a sua mãe de monstro. Diziam para ela, sua mãe é um monstro, a sua mãe é um monstro. As crianças constantemente falavam, a sua mãe é um monstro. E um dia ela chegou em casa e disse para sua mãe, mãe, por que as pessoas se chamam de monstro? Por que as pessoas dizem que a senhora é um monstro? E ela disse, minha filha, quando você era pequena, ainda bebê, nossa casa pegou fogo. Nós corremos, quando estávamos por lá de fora, demos conta que deixamos você lá dentro, então eu voltei. Enrolei você bem, em quantos panos eu podia, e saí. E por isso eu estou toda queimada, minha face foi queimada, o meu rosto,
o meu lado, a minha lateral, e ela disse: mãe, então você está assim porque você arriscou sua vida por mim, porque você deu a sua vida por mim, porque você se ofereceu no meu lugar. Essa é a diferença de Isaías. Isaías está pintando Jesus como um homem que vem no nosso meio e ainda não havia oferecido como um sacrifício, mas esse salmista, ele está vendo agora esse Cristo que o mundo não enxerga a beleza da sua vinda. A beleza de Jesus não era uma beleza de aparência, mas uma beleza de obras, daquilo que ele fez. Nós estávamos debaixo de condenação, éramos merecedores da ira, nós que merecíamos os cravos, os chicotes, mas ele se colocou em nosso lugar, sofreu a ira em nosso lugar, e ele ressuscitou, e ele disse: está pago o preço. Esta é a beleza de Cristo. Ele nos resgatou das trevas, e por isso estamos aqui, por isso estamos vivos, e por isso iremos morar no céu. É assim que o cristão, ele pinta Jesus. Ele nunca viu o seu rosto, não precisamos ver o seu rosto, conhecemos as suas obras, conhecemos os seus atos, conhecemos o que ele fez. Me parece que no livro Fator Melquisedeque, eu não lembro, eu li tantos livros, o autor, ele fala de um missionário que havia sido enviado para uma tribo de índios para fazer a tradução da Bíblia. Ele era um médico, fazer a tradução na língua indígena daquele povo. Mas ali ele achou muitas necessidades. Pessoas doentes, ao todo tempo ele trabalhando para curar as pessoas de febre, de doenças, de viroses que vinham ali. E ele não teve tempo de terminar a sua obra, ele acabou morrendo de doença. Outro missionário foi enviado pela igreja e conseguiu fazer a tradução do Novo Testamento na língua daquele povo. Quando aquele povo começou a ler o Novo Testamento, eles falaram: Jesus esteve aqui, nós conhecemos ele. E eles disseram: como assim? Não, ele viveu aqui entre nós, ele já esteve aqui, ele veio aqui, ele viveu entre nós. E então aquele missionário entendeu que aquele missionário que o antecedeu não pôde escrever a Bíblia, mas viveu no meio daquelas pessoas como Jesus, e quando eles liam a Bíblia, eles identificavam Jesus com ele. O salmista diz no versículo 1 que ele faria das palavras dele como uma escritura. Farei da minha língua como a pena de um escritor. Eu vou falar de Jesus como alguém que está escrevendo. Eu vou anunciar as suas obras, os seus feitos, a sua glória, a sua honra, como alguém que está escrevendo. Porque ele é o mais belo. E por que ele é o mais belo? Por causa da aparência? Não. Por causa das suas palavras de graça que saem da sua boca. Palavras que restauram, palavras que dão vida, palavras que amam, palavras que demonstram. É por isso que nós temos que ter um coração transbordando. Sabe, eu vivi muito tempo brigado com a minha mãe. Muito tempo da minha vida. Teve um dia que eu briguei com o filho de um traficante no Rio de Janeiro. E esse traficante veio armado, veio a sua mulher com a faca, veio com um pau na mão. E aquele dia eu achei incrível. Porque quando ele veio para me matar em casa, a minha mãe, sem nenhuma arma, sem nada, saiu na rua e disse: para matar meu filho, vai ter que passar por cima de mim. E eu fiquei pensando: meu Deus, minha mãe me ama. Ela não temia a morte. E assim Jesus fez. Estávamos perdidos, condenados. Mas a sua beleza não está no seu rosto, está nos seus atos, nas suas obras. Queridos, é isso que nós temos que perceber, é isso que nós temos que notar.
se ele não fosse ferido, se ele não fosse levado, se ele não fosse cuspido, injuriado e maltratado, se ele não fosse exposto como vergonha, então o mundo olha para ele e tem vergonha. O mundo às vezes diz, olha, o Cristo deles estão presos numa cruz. Mas veja que o apóstolo Paulo, ele declara diante disso, ele tem uma declaração bem diferente. Romanos capítulo de número 1, versículo 6, Paulo vai dizer, Romanos capítulo 1, versículo 16, olha o que ele fala no versículo 16, não me envergonho do evangelho. A menina se envergonhava da sua mãe, até ela entender que o rosto da mãe estava queimado para salvar a vida dela. O apóstolo Paulo, quando entendeu que aquilo que os romanos consideravam vergonha, que os judeus consideravam derrota, que as pessoas declaravam e diziam como ele pode ser Deus e ter morrido desse jeito, o apóstolo Paulo entendeu que ele não poderia se envergonhar daquele Cristo que foi pendurado no madeiro, exposto e envergonhado. Ele diz, eu não me envergonho. Ele diz, por isso não me envergonho do meu rei, não me envergonho do meu Senhor crucificado e humilhado pelos romanos. Por quê? Porque o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e depois do grego. Ele está dizendo, por isso não tenho vergonha. Muitos de nós somos tímidos ao falar de Jesus para as pessoas, porque nos falta entender ainda o que ele fez por nós. Ainda não caiu a ficha. Ou estamos aqui porque estamos com um problema no casamento, eu demorei para me converter, por muito tempo a minha motivação na igreja foi errada, então qualquer coisa me dava vontade de desviar, de ir embora, porque eu não tinha entendido ainda que eu tinha sido salvo da ira, que o mundo vai de mal a pior, e o reino que estava reservado para mim não é deste mundo, embora aqui o Senhor já me abençoou tanto que eu não posso nem contar quantas bênçãos já recebi nesses 25 anos que o sirvo. O apóstolo Paulo diz, eu não me envergonho do meu rei. Não me envergonho, não tenho vergonha dele. Por quê? Porque para os judeus era uma vergonha. Cristo representava uma vergonha. Alguém falar que era servo daquele Cristo que morreu na cruz, alguém falar que servia aquele Cristo que foi crucificado, que os romanos pagaram para inventar a história, que os discípulos foram de noite e roubaram o corpo dele. O Ricardo está aqui. Nós fomos lá em Israel, fomos no jardim do túmulo, eu entrei lá dentro, nós entramos lá, sabe o que eu achei escrito na porta? Ele não está aqui, ele ressuscitou. É o único túmulo nesse mundo vazio. É o único que você vai encontrar que não tem um cadáver, um resto mortal. Está lá para todos que visitam aquele lugar. Quando o salmista diz é o mais notável, ele está falando da obra, ele está falando da ação, ele está falando do resgate. Ele não está falando de uma beleza externa, mas de uma beleza, e é essa beleza que nós temos que buscar na nossa vida, a beleza de caráter. A beleza de caráter. Volte para os Salmos de número 45, por favor, versículo 2. Verso número 2, com o coração é um dos seres humanos o mais notável, derramou-se graça de teus lábios. Não é os seus lábios que são bonitos, é o que sai da sua boca, derrama graça.
Agora o versículo de número 6. O teu trono, ó Deus, permanece incolume. Volta para a NVI. O teu trono, ó Deus, subsiste para todo sempre. Cetro de justiça é o cetro do teu reino. Repita comigo: amas a justiça e odeias a iniquidade. Aqui eu vou te dar o segredo, porque a alegria no crente é uma unção. Eu vou repetir isso. A alegria no crente não é recebimento de bênçãos, não é momentânea. A alegria do crente, a Bíblia diz que nós recebemos a paz que excede todo entendimento. Então a alegria do crente é uma unção de Deus. Deus nos unge com alegria. Mas para que esta unção recaia sobre a nossa vida, nós temos que mudar a nossa mente religiosa. Porque nós amamos a justiça, nós amamos a palavra de Deus, nós amamos os feitos de Deus, nós amamos aquilo que Deus fala, nós amamos a retidão. Nós só temos um problema: será que nós odiamos a iniquidade? Porque o grande problema de muita gente aqui é o seguinte: porque perdemos a alegria? Eu amo ir na igreja, eu amo ser crente, eu sou batizado, eu já estou na igreja há tantos anos, eu acho os versos da Bíblia lindo, mas eu ainda cometo uma mentira, eu ainda minto quando eu preciso mentir. Então eu não aborreço a iniquidade, porque iniquidade é pecado consciente, aquilo que eu já sei que não devo fazer e faço. Eu amo a justiça, eu sei que é justo eu respeitar a minha esposa, ser fiel a ela, respeitador dela, mas eu ainda vejo uma pornografia, eu ainda carrego outras mulheres da minha mente. Eu amo a justiça, mas eu ainda engano pessoas, eu defraudo pessoas. Quer ver uma coisa que Deus odeia? Lá em Provérbios capítulo 6, versículo 16, a Bíblia diz que Deus odeia aquele que faz contenda entre irmãos, aquele que usa a boca para difamar, o fofoqueiro. Eu amo a justiça, mas quando eu tenho que falar mal de alguém, eu falo. Então, o nosso problema não está naquilo que amamos, mas na falta de odiar, de ter repugnação. E porque Jesus não só amava a justiça, mas odiava a iniquidade, ele tinha essa unção de alegria. O diabo não tinha como acusá-lo. O grande problema de muitos crentes, queridos, é que amam a igreja, amam o louvor, mas no dia a dia estão sendo coniventes com aquilo que Deus detesta, com aquilo que Deus abomina, com aquilo que Deus odeia, e isso tem roubado de nós a unção de alegria. E a Bíblia diz: essa unção de alegria faz distinção entre nós e as outras pessoas. E esse é o religioso. O religioso gosta das coisas de Deus. O religioso aceita as coisas de Deus como verdade. Hoje Deus falou comigo: o que você está falando não é diferente para aquele povo. Você não está trazendo nada novo. Você está trazendo as mesmas coisas de forma diferente, até que eles aprendam. Nós é que estamos tardando em que Deus venha revelar coisas novas. Porque enquanto estivermos achando que é só amar o louvor, a Bíblia, a igreja, votar no Bolsonaro, defender, não defender o aborto, essas coisas, defender o aborto, ser contra tudo isso, enquanto a gente achar que é só amar a justiça, mas o que temos feito? Será que nós odiamos o adultério? Odiamos a prostituição? Odiamos o divórcio? Odiamos a fofoca? Odiamos a mentira? Não é a pessoa, mas os atos da pessoa, ou os meus próprios atos. Será que eu odeio isso em mim? Ao ponto de jejuar até que Deus arranque da minha carne? Por isso nos falta alegria. Esse óleo de alegria, esse poder do Espírito Santo, batismo, curas,
Eu vi esse dia uma repórter falando, eu estava orando aqui agora, e eu vi anjos aqui voando na minha casa. Aqui, o diabo ele quer nos enganar, dizendo, vão para a igreja, olha, cante os louvores bem bonito, ouça uma pregação que te confronte, mas volte para casa e viva no pecado, não tem problema nenhum. Minta, continue mentindo, continue no engano, continue no erro, continue no pecado, continue fazendo as coisas escondidas, não tem problema nenhum. O problema é que a sua alegria vai embora, porque a alegria do crente é uma unção. O poder de falar sobre Jesus com o coração transbordando é uma unção, e essa unção não transborda na vida de pessoa que não odeia o pecado. Quantos aqui ainda não amam uma fofoca? Quantos não amam uma fofoquinha? Eu me lembro que um dia eu disse, na quinta-feira eu vou falar algo na igreja. Não falei. Voltou 2 pessoas frustradas. Pensei que ele ia falar. Vieram só para saber. Você quer vir encher a igreja? Não faltar nenhum membro? Domingo eu vou falar uma coisa horrível que alguém fez aqui dentro. Aí você vai ver. E é por isso que está faltando unção de alegria. Porque Deus aborrece a difamação. Deus aborrece quem semeia contenda. Deus aborrece o marido que não honra a esposa. Ele não ouve nem a oração. Deus aborrece a mulher que não é submissa ao marido. Deus aborrece o divórcio. Deus aborrece a prostituição. Deus aborrece o pecado. É para isso que ele enviou Jesus. Jesus morreu para que não vivêssemos mais no pecado, não fôssemos mais escravos do pecado. A graça de Deus nos libertou. Então o nosso problema não é amar o que é justo, é aborrecer o que é errado. E se eu falasse para você aqui agora, olha, você está disposto a largar esse pecado? Você está pronto a fazer um voto com Deus agora e dizer, isso não farei mais? Muitos de nós não faremos. Porque a verdade é que nós ainda amamos a iniquidade. E o diabo tem usado isso para roubar de nós a unção de alegria. Essa unção transbordante. Não é só amar a justiça. Por isso que vocês estão vendo hoje igrejas abrindo a sua porta e dizendo, vamos mudar a Bíblia, vamos permitir o casamento gay, vamos incluir, vamos permitir, vamos mudar a palavra, vamos permitir o divórcio, vamos aceitar tudo. Vocês estão vendo isso acontecer. O diabo não tem problema de uma igreja cheia. Ele não tem problema que a gente quebra essa parede e compra esses terrenos. Não tem problema que a gente vá para Lajeiro Branco e envie missionários. Um problema para o diabo é quando a minha vida e a sua vida começa a falar as obras de Cristo. Quando a nossa vida se torna uma mensagem. Quando a santidade deixa de ser falada, eu sou crente de tal lugar, e as pessoas passam a ver em mim atitudes do cristianismo, atitudes de Cristo. Cristo vivendo em mim, agindo através de mim e falando através de mim. Isso é um grande problema para o inferno. A grande missão da igreja não é construir templos, não é fazer caridade, não é fazer obra. A nossa grande missão aqui é nos parecer com Jesus. Comparados com Jesus. Comparados. Num país aonde se permite, aonde como igreja temos tantas liberdades, mas muitas pessoas abusam disso. A Bíblia diz que aquele rei trazia uma espada, mas ele não usou ela. Ele não usou a espada para governar, ele usou a humildade.
Ele usou a simplicidade. Sabe por que está faltando unção de alegria na gente? Não é por falta de amar a justiça. É porque a gente todo dia está ouvindo piadinha e está dando risada. Está ouvindo alguém na nossa casa falar mal dos outros e está dando risada. Está no WhatsApp falando da vida dos outros e está sendo conivente. Isso está tirando de nós a unção de alegria. Porque não queremos desagradar os outros. Não queremos parecer santãos. Então nos tornamos coniventes com piadas, com deboches. Com deboches. Estamos permitindo. Estamos com os nossos nomes sujos. E tanta coisa na nossa vida para o diabo ficar nos apontando, nos acusando, entra culto e sai culto, e não há uma revolta em nós, um desejo, um choro. Sabe, eu tenho pedido muito a Deus, às vezes, irmãos, vamos terminar o culto, as pessoas já saem, ou vai comprar pizza, ou vai buscar a criança, ou sai para o carro. E eu tenho falado, precisa chegar um dia que o culto vai terminar, e vai estar todo mundo de joelho chorando, se arrependendo, aquebrantado. E dizendo, eu não saio daqui a mesma pessoa. Eu não saio daqui do mesmo jeito. Ou me mata, ou eu não passo por aquela porta. Porque eu não aceito. Eu me odeio do jeito que eu sou. Eu quero parecer com Jesus. Repita comigo, amas a justiça e odeia a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, escolheu-te dentre os teus companheiros, ungindo-te com óleo de alegria. Ministério de louvor. Quero que você fique de pé. Eu me lembro que no começo da minha caminhada eu pegava a Bíblia e eu ficava prestando atenção. Isso aqui não agrada a Deus. Isso aqui não agrada a Deus. Um dia o irmão chegou perto de mim e começou a falar mal de uma pessoa. Eu esperei ele terminar e eu não participei da conversa. Eu disse para ele, vamos orar por essa pessoa. Deus está procurando pessoas assim. Não adianta só amar. É preciso odiar aquilo que Deus odeia. Eu não estou falando de odiar pessoas, mas mostrar para elas que o pecado que elas estão praticando custou caro para o nosso Senhor. Foi pago um alto preço. Custou muito caro. Então nós temos que pedir a Deus essa coragem. Porque o que está roubando a nossa alegria não é amar esse ambiente, não é amar abraçar uns aos outros, mas é a falta de olharmos para esse mundo, para o pecado, como Deus olha. Deus odeia o pecado de homossexualidade, Ele odeia. Em Romanos 1 diz, por isso a ira de Deus veio sobre homens e mulheres que mudaram o sentido natural, inflamando, Ele se entregou à iniquidade. Deus odeia o aborto, Deus odeia o sexo fora do casamento, Deus odeia as drogas, os vícios. Deus odeia a traição, a prostituição. A Bíblia diz que aquele que prostitui peca contra o próprio corpo e destrói o templo de Deus. Deus odeia a iniquidade, igreja.
Obrigado a Deus, porque os nossos cultos precisam terminar com choro, com aquebrantamento e com desejo de mudança.